Primeiro livro das Crônicas, capítulo 4, versículo 9. São 2 versículos apenas, eu vou ler a minha tradução. Diz assim: E foi Jabes o mais ilustre dos seus irmãos. A sua mãe chamou o seu nome Jabes, dizendo: Porquanto com dores o dei à luz. Versículo 10. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: Se me abençoares muitíssimo, e os meus terrenos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito, pontinho, para a minha Bíblia aqui. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Feche os seus olhos. Pai, essa é a tua palavra. E nessa noite em graça, uma vez mais, porque pela manhã falamos e o Senhor falou conosco, pedimos que agora, novamente, o teu Espírito Santo tenha acesso à nossa mente e ao nosso coração. Que os exemplos desse homem, que poderia ser um homem comum e se transformou um homem extraordinário, possa servir de lição para as nossas vidas nesse tempo. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Queridos, o tema da nossa conversa de hoje é: eu preciso de um favor. Você pode repetir comigo? Eu preciso de um favor. Eu resolvi colocar esse tema e eu vou falar sobre Jabes, ou Jabez. Me permita chamá-lo de Jabes. Tenho mais familiaridade com esse nome. E a Bíblia, ela retrata no livro das Crônicas, nos 9 primeiros capítulos, a genealogia do povo de Deus. Então, nos 9 primeiros capítulos do primeiro livro das Crônicas, vem especificamente falando sobre 500 nomes. Quantos nomes? 500 nomes de personagens bíblicos que passam despercebidos. Fulano que foi filho de fulano, que foi filho de fulano, que foi filho de fulano, que foi neto de fulano, que foi filho de fulano. E quando chega no capítulo 4, utiliza 2 versículos, o versículo 9 e o versículo 10, para falar sobre um homem chamado Jabes. E o texto diz: E foi Jabes o mais ilustre dos seus irmãos. A sua mãe deu o seu nome Jabes, dizendo: Porquanto com dores deu à luz. O nome Jabes quer dizer dor, Oswaldo, quer dizer sofrimento. Porque o texto diz que com dores e com muito sofrimento a sua mãe o concebeu. Eu fico pensando, o que fez essa mulher, de alguma forma, eternizar a vida do filho dela diante de um momento de sofrimento que ela viveu? O que fez essa mulher, diante de uma dor momentânea, decidir colocar o nome do filho dela, sofrimento? Esse menino na escola, você imagina ele sendo chamado de sofrimento e as crianças produzindo de alguma forma desconforto e bullying a essa criança a todo momento. E o texto diz que ele foi o mais honrado entre todos os seus irmãos. Isso mostra para nós, Tiago, que em algum momento a vida de Jabes, ela mudou. E a vida de Jabes mudou por quê? Porque ele nasceu numa família rica? Não. Porque o pai dele era famoso? Não. Porque ele era de uma linhagem sacerdotal? Não. A vida de Jabes mudou, o texto diz, porque ele decidiu fazer uma oração a Deus. Então, queridos, a história, a biografia, a menor biografia da Bíblia, 2 versículos, dizem que esse homem improvável chamado Jabes nasceu, ele foi concebido diante de um momento de muita dor e de sofrimento, foi marcado por sofrimento, mas em algum momento na sua vida, a sua vida mudou. Por quê? Porque ele resolveu fazer uma oração a Deus. Que oração é essa que esse homem fez, que mudou a vida dele? Alguém que, quando nasceu, foi dado a ele um título, um rótulo, que poderia ser motivo de toda a sua história, de dizer: não, eu não tenho nada, porque a minha mãe colocou esse nome, porque eu sofri e produzi sofrimento para sua mãe. Ele não pediu para nascer, ele não pediu para produzir sofrimento para a mãe dele. Observe que nem tudo nós escolhemos na nossa vida.
Existem escolhas, Marlon, que pessoas fazem por nós, antes da gente nascer. Quando a gente é pequeno, o Gael, ele é pequenininho, e vocês dois fazem escolhas por ele. Só que em algum momento, o Gael vai crescer e ele vai ter a oportunidade de fazer as suas próprias escolhas. É assim a biografia da nossa vida. Porque nem sempre a história do nosso passado é uma história bonita de ser contada. E eu conheço pessoas que talvez não deram nome aos seus filhos, representando um momento de dor e sofrimento que viveram, mas eu conheço pessoas que decidiram eternizar esse momento, como por exemplo esse banco. Esse banco aqui, ele representa um lugar. E que lugar é esse, Rafael? Ele pode ser um lugar de alegria, ele pode ser um lugar de paz, ele pode ser um lugar de festa, de celebração, mas esse lugar aqui, Viane, ele pode ser um lugar de sofrimento. Eu posso intitular esse lugar aqui, geográfico, de dor, de traição, de amargura, de decepção, de fracasso. E de repente, diante desse lugar que existe, eu agora assumo esse lugar e digo, esse lugar é meu, esse lugar é para mim, e eu resolvo fazer desse lugar habitação, eu resolvo fazer desse lugar morada para a minha vida, diante do que aconteceu. São pessoas que decidem eternizar o momento de sofrimento, são pessoas que decidem morar, habitar em alguns lugares, são pessoas que decidem ser rotuladas, elas decidem ser pragmatizadas com aquilo que aconteceu na vida. E todas as vezes que eu falo isso, eu me lembro, porque são experiências que marcam a nossa vida, de uma mulher que me mandou uma mensagem no Instagram, Viviane. Ela mandou no direct para mim, eu queria trocar algumas palavras com você num culto. Eu tenho ido há algumas semanas, e isso é muito comum, muita gente me manda mensagem no Instagram, as pessoas da mídia têm a minha conta, e às vezes elas respondem, a minha esposa tem a minha conta, às vezes respondem, e às vezes eu respondo. Nesse dia eu respondi, e eu falei, que bom que você tem vindo. E ela disse para mim, no Instagram, eu fui traída pelo meu marido. Ele me abandonou, ele me trocou por uma mulher mais nova. E eu falei, que bom que você tem vindo, tem gostado, que o Senhor tem ministrado no seu coração. E entre um culto e outro ela veio aqui, eu não conhecia, e ela chegou aqui e ela disse, tudo bem, eu sou a mulher que foi traída pelo marido, eu falei com você no Instagram. E eu disse, você é quem? Eu falei, quem é você? Ela disse, eu sou aquela mulher. Eu falei, você é isso. Você resolveu aderir o sofrimento à sua vida, você resolveu sentar nesse lugar e assumir que esse lugar é seu. Eu sou o sofrimento, eu sou a dor, eu sou a tristeza, eu sou o abandono, eu sou o fracasso. E eu pergunto para você, se você pudesse definir quem você é, o que você diria? Eu sou alguém que já tentou e não conseguiu, e por isso não tenta outra vez. Eu sou alguém que resolveu assumir um lugar da zona de conforto, porque é mais fácil estar aqui. Porque tentar outra vez e correr o risco de fracassar de novo é difícil. É difícil ser exposto, porque eu já me expus uma vez, e Jabes, ele tinha tudo para desistir. Ele tinha uma vida marcada de sofrimento. A mãe dele resolveu carimbar ele. E todas as vezes que a mãe chamava Jabes, provavelmente ela se lembrava da dor. Eu me lembro de uma visita que eu fiz numa casa, numa família, numa mãe que havia perdido um filho. Alguém me pediu para orar por ela, que já estava depressiva há anos. E quando eu entrei na casa, ela contou a história pela 1000ª vez. Aquela mulher, ela não queria abrir mão do sofrimento, da perda do seu filho. Uma dor terrível, contra a ordem natural, uma mãe enterrar um filho. Mas aquela mulher, ela resolveu não viver o luto, ou vivenciar o luto, ou vencer o luto. E por isso ela vive no luto. O quarto do filho é exatamente do mesmo jeito da última vez que ele esteve ali. Ninguém pode sentar na cama. Observe que aquela mulher, ela resolveu colocar na história da sua vida um lugar de sofrimento. E ela resolveu levantar um altar para esse lugar. E quantas são as vezes na minha vida que é assim? Quantas são as vezes na minha vida que alguma coisa me arremete a uma coisa de sofrimento? Às vezes é um tipo de
de perfume que me lembra alguma coisa ruim, e isso de alguma forma me arremete a uma dor, ou um sofrimento, ou uma lembrança, ou uma música, ou alguma coisa que sempre eu estou em contato que produz desconforto para mim. Jabes, ele é conhecido visivelmente como um improvável. A gente não tem maiores informações aqui sobre a sua vida, sobre quem foi a sua mãe, quem foi o seu pai, e o contexto do seu nascimento. Diz que ele nasceu e, ao nascer, produziu sofrimento para os seus pais, e só. Mas fala também que ele decidiu fazer uma oração a Deus. Ele não decidiu nascer na família que ele nasceu. Ele não decidiu trazer o sofrimento que ele trouxe para sua mãe. Ele não decidiu ter um nome que representa a dor de pessoas, mas ele decidiu que a vida dele não seria mais essa. Ele decidiu que a história dele não seria contada dessa maneira. E o texto começa dizendo que Jabes, o mais ilustre dos seus irmãos. E que oração é essa que foi feita? Ele orou pedindo a Deus um favor. Repita, um favor. E ele pediu um favor não a qualquer pessoa. Ele não pediu um favor no Instagram. Ele não foi no Facebook pedir um favor. Ele não pediu um favor a um amigo. Ele pediu um favor a Deus. Ele falou: eu vou pedir um favor a quem pode mudar a minha história. Eu vou falar com quem pode mudar a minha sorte. Eu vou falar verdadeiramente com quem eu conheço, com quem eu sei que pode. Deus. E Deus, querido, tudo pode. Deus pode todas as coisas. Não existe nada impossível para Deus. E o texto diz que essa foi a oração, e eu trago a versão Almeida Revista e Corrigida, que mais se assemelha com aquilo que eu gostaria de tratar com vocês. O versículo 10 diz: porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e as minhas terras ampliares, e a tua mão for comigo. Ele começa pedindo um favor a Deus, e pedindo que a mão de Deus seja com ele. Observe, Lucas, que Jabes, ele não pede um milagre. Jabes não pede que Deus resolva todos os seus problemas. Ele não pede que um passe de mágica a sua vida mude. Ele pede que a mão de Deus o ajude. Eu conheço pessoas que frequentemente nas suas orações elas querem que Deus resolva todos os seus problemas. Mas o que Jabes pediu foi um favor a Deus. O que ele pediu, Davi, foi que Deus o ajudasse. Assim como quando Davi, no salmista, ele diz: o Senhor é aquele que adestra os meus dedos para a batalha. Não é aquele que vence todas as minhas batalhas por mim. É aquele que me capacita, é aquele que me orienta, é aquele que me direciona, é aquele que me dá as estratégias certas para que eu possa lutar e vencer no nome dele. O que é mais fácil? Eu pedir a Deus para fazer um milagre no meu casamento? Ou eu pedir a Deus para eu ser o milagre do meu casamento? Tem pessoas que chegam aqui e pedem para mim: Senhor, ora pelo meu casamento, porque eu preciso de um milagre. E eu posso dizer: talvez você seja o milagre que o seu casamento precisa, a partir do momento em que você se torna o homem que você precisa ser. Paulo, quando fala sobre deveres matrimoniais, ele diz: mulheres, sejais, chega da coceira. Mulheres, sejais, fala com vontade aí, gente, submissas aos vossos maridos. Observe que, segundo Paulo, a única coisa que a mulher tem que ser submissa. Agora, o papel do marido: maridos, amai as vossas esposas, assim como Cristo amou a igreja ao ponto de se entregar por ela. Então, Paulo está dizendo que o marido, ele tem que amar a esposa ao ponto de se entregar por ela, assim como Cristo amou a igreja. Espera aí,
De que maneira que Cristo amou a igreja? A igreja merecia quando Cristo amou a igreja, sim ou não? Então quer dizer que o marido tem que amar a esposa mesmo que ela não? E ele tem que se entregar por... Meu Deus, se entregar pelo outro é o quê? É abrir mão da sua vontade, do seu ego, do seu prazer, em favor do amor dispensado ao outro. Tem gente que acha que se entregar é o quê? É um assalto, você se coloca na frente da bala. Não. É todo dia você renunciar à sua vontade por alguém que ainda não merecendo por amor você faz. É fácil isso, sim ou não? Meu Deus. E a gente acaba percebendo, queridos, que às vezes a gente deixa de fazer o nosso papel, a gente deixa de ser um milagre na nossa vida, a gente deixa de ser um milagre na nossa família, a gente deixa de ser um milagre na relação com os nossos filhos, a gente deixa de ser um milagre e a gente acaba buscando de Deus um milagre. Jabes, ele pediu um favor a Deus, e ele falou: Senhor, que a tua mão seja comigo. Observe, eu não quero comprar um pedaço de terra e encontrar ouro nesse pedaço de terra. Ele não queria milagre, ele queria que Deus fosse com ele. E ele continua dizendo: se a tua mão for comigo e fizeres que do mal eu não seja aflito, ele diz, e quando o dia mal vier, que eu não sucumba diante da fragilidade momentânea e atual. Ele não diz, me livra de todo mal. Ele não fala, Senhor, que todo mal seja retirado da minha vida, porque Jabes entende que dia mal faz parte da vida de todo mundo, porque ninguém vive uma vida só de vitória, ninguém vence o tempo inteiro, ninguém ganha sempre. E ele diz, quando o dia mal vier e a aflição chegar à minha vida, que eu não possa de alguma forma me deformar diante das dores vividas. É uma oração inteligente, é uma oração sábia, uma oração lógica. Ele diz para o Senhor, e se fizeres que do mal eu não seja aflito. E Deus lhe concedeu o que tinha pedido. É curioso, Lucas, porque se a gente lê esse texto, a gente vai ver, segundo a tradução Almeida, Revista e Corrigida, Ellen, a gente vai ver que está faltando uma parte. Ele diz, porque Jabes invocou a Deus de Israel, dizendo, se me abençoares muitíssimo, e se me deres terras ampliadas, se a tua mão for comigo, e se fizeres do mal que eu não seja aflito. Ou seja, essa palavra se é uma palavra condicional. Se o Senhor me abençoar, se o Senhor fizer, se o Senhor o quê? Se eu fizer o quê para você? Fábio trabalha como representante comercial de carne. E aí eu chego para o Fábio e falo, poxa Fábio, se você me abençoar com uma caixa de picanha, eu vou fazer o quê por ele? Então parece que de alguma forma, Jabes, ele está fazendo uma oração condicional, dizendo a Deus, se você fizer isso por mim, Senhor, eu vou fazer o quê? Mas o texto não dá a entender que ele termina, porque o texto diz, se do mal eu não seja aflito, tem uma exclamação, 3 pontinhos, e o texto diz, e Deus lhe concedeu o que tinha pedido. É como se no meio da oração, Deus interrompesse e falasse para ele o seguinte, para, porque uma relação comigo não é uma relação de troca. Eu não faço nada a ninguém, ou eu não permito que ninguém faça nada comigo, para que eu possa ficar devendo a alguém. Foi Paulo que falou isso em Romanos, no capítulo 11, a partir do verso 33, quando ele diz, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. E ele começa a salmodiar, e ele faz perguntas, quem compreendeu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro, pastor André? E aí agora ele pergunta, quem primeiro deu a ele, para que ele fosse restituído? Quem que de alguma forma fez algum favor para Deus, para que Deus ficasse devendo alguma coisa para alguém? E aí ele fala, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas.
Queridos, Deus não fica devendo nada para ninguém. E Deus meio que interrompe essa oração e diz, para. E o texto diz, e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. É como se Deus resolvesse olhar para ele e dizer, você tem me agradado. Porque a despeito do nascimento, em dores, em agonias, porque a despeito do mal que foi feito a você, porque a despeito do que a sua mãe resolveu marcar a sua vida, você não escolheu permanecer nesse lugar. Você disse, eu estou nesse lugar hoje, enquanto pessoas escolhem por mim, mas no momento em que for me dada a oportunidade de escolher, eu escolho não ficar mais nesse lugar. Você não é aquilo que aconteceu com você. Você não é o fracasso que foi acometido na sua vida. Você não é a traição que fizeram com você. Você não é o abandono que você sofreu. Você não é o toque indevido que tocaram em você. Você é aquilo que você decide ser. Você vai estar no lugar em que você escolher estar. Por isso que na minha vida, eu resolvi, de órfão, ser pai de filhos. Porque a gente sempre vai poder escolher o que a gente vai fazer. O que realmente importa. Você já deve ter ouvido essa frase do Jean Paul Sartre. Ele diz, o que realmente importa não é o lugar que botaram você. O que realmente importa é o que você vai fazer com aquilo que fizeram com você. Mais importante do que aquilo que fizeram com você é o que você vai fazer com isso. O que você vai fazer com esse sentimento? Eu vou decidir sentar aqui e sentir. E depois de sentir, eu vou decidir ressentir. Então eu vou viver uma vida de ressentimento. Sentindo, ressentindo, sentindo. E Deus continua no mesmo lugar, esperando que você tome uma posição, esperando que você faça uma oração para Ele, pedindo um favor dEle. E aí talvez você diga assim, poxa Rafael, mas será que é tão simples assim? Foi só uma oração que Ele fez? Foi só uma oração? Foi só uma oração. Mas não foi qualquer oração. Não foi essa oração que a gente faz em casa todo dia, que só eu e vocês aqui, sou eu e você, Lucas, aqui. Essa oração que é chata de ouvir, que quantas são as vezes que talvez, até para ouvir, é chata, porque a gente repete a mesma coisa. A gente começa com a mesma palavra. A gente usa de vãs repetições, como Jesus disse, ao invés de a gente ter um relacionamento. A gente usa de tantas expressões que podem, de alguma forma, nos distanciar de uma pessoa que a gente deve conhecer como pai. Você imagina eu lá em casa, eu e Carlinha, e eu falar para Carla assim, agora eu quero que você me trate igual Sara tratava Abraão. Sabe como é que Sara tratava Abraão? Senhor meu marido. Então eu vou falar para ela, agora eu só quero que você me trate assim. Você vai me chamar de Senhor meu marido e você vai me chamar de pastor. Aí eu acordo de manhã, ela, bom dia Senhor meu marido, pastor, tudo bem? E aí eu, bom dia. E aí você imagina, a qualquer momento ela, pastor, faz um favor para mim, me ajuda a dar banho nas crianças. Pastor, faz um favor para mim, olha o arroz que está no fogo. Que relação é essa? Que relação é essa? Não, isso representa de alguma forma o respeito. O respeito, ele não está propriamente significado na forma como você fala, e sim na forma como você vive. Eu falo no Conectar para as pessoas que eu recebo, o meu nome é Rafael Lemos. Você fica à vontade de me chamar como você quiser. Se você quiser chamar de Rafael, chame. Se você quiser chamar de pastor, chame. Se você quiser chamar de Lemos, chame. Se você quiser chamar de Rafael Lemos, chame. Aí tem gente que fala, não, eu vou chamar de pastor por causa do respeito. Tem gente que me chama de pastor e não respeita. Então, tem gente que tem uma relação com Deus de um jeito, falando, Senhor meu Deus e meu Pai, em tua presença, na gloriosa presença, exaltado sobre todas as nações, giroflexo do Altíssimo, e aí fala, inventa até a palavra. Não tem intimidade. Eu estava em Vassouras essa semana, a gente foi lá num evento que o irmão da igreja realizou, e a gente estava nesse evento, e o Gabriel Guedes, aquele menino do teclado, foi cantar, um menino que estourou no Brasil inteiro, com as suas canções,
e a gente ficou numa área lá dos pastores, o organizador do evento, Robson e a Mônica daqui da igreja colocou a gente lá. E aí em algum momento, a Mônica foi e falou assim, vamos lá, bater foto com o Gabriel Guedes. E aí eu falei, vai lá meu filho, vai lá bater foto com ele. E aí o Tito e a Mirella foram, e aí foram lá, bateram foto. E aí daqui a pouco o Tito voltou, e aí a Mônica falou, vamos lá, vamos ficar lá no camarim, vamos bater foto. Aí o Tito foi e falou assim, papai, eu quero estar aqui com você. Você acha que Tito queria saber de Gabriel Guedes? Ele não sabe nem quem é Gabriel Guedes. Você sabe por quê? Porque para Tito a pessoa mais importante da vida dele é o pai dele. Não é uma pessoa que é conhecida, que é seguida, que tem seguidores, que é famosa. Para ele, a pessoa mais importante que ele busca estar mais do que qualquer outra pessoa é o pai dele. E quantas são as vezes que nós não somos assim? A quantidade de gente que tinha lá para bater foto com Gabriel Guedes. E quando bateu a foto, ela me mandou no celular. Você acha que Tito ficou, cadê papai as fotos? Cadê papai a foto que eu fiquei? Ele não está nem aí. Porque ele é criança. E às vezes a gente precisa voltar a ser como criança. Às vezes a gente precisa voltar à inocência. Às vezes a gente precisa entender que tudo que a gente precisa é de um favor de Deus. Um favor do nosso Pai. A vida de Jabes mudou, queridos. E de pragmatizado, de humilhado, de rotulado como alguém que produziu sofrimento, o texto diz, no capítulo 9, numa sequência genealógica de 500 nomes, e foi Jabes o mais ilustre dos seus irmãos. E foi Jabes o mais ilustre e o mais abençoado. Uma oração mudou a vida de Jabes. Você sabia que uma oração hoje, um favor de Deus pode mudar a sua noite? Um favor de Deus hoje pode mudar o seu dia. Uma oração hoje pode mudar a sua semana. Uma oração hoje pode mudar o mês de julho na sua vida. Uma oração hoje pode mudar o seu casamento. Uma oração hoje pode mudar a sua vida por inteiro. Basta com que essa oração ela seja feita à pessoa certa. A Deus, ao seu Pai. Em Romanos, Paulo fala que Deus provou o seu amor por nós, enviando o seu único filho para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Será que Deus precisa provar alguma coisa para você? Sobre o amor dele por você? Em Romanos do capítulo 8, Paulo fala, se Deus é por nós, quem será? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por amor a nós, como não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Se Deus foi capaz de dar o filho dele por você, o que mais ele não seria capaz de dar, queridos? Uma oração pode mudar a sua vida hoje. Uma oração pode tirar você desse lugar aqui, ó. Esse lugar que você está sentado há muito tempo. Desse lugar que já se tornou mesmo desconfortável, mas uma zona de conforto. Aqui é ruim, mas pelo menos eu já me acostumei com esse lugar. Mas a verdade é que o novo pode até assustar, mas o que Deus tem para você é muito melhor do que esse lugar. Esse lugar que pragmatizou você, que rotulou você, que definiu você como alguém que foi marcado por aquilo que aconteceu na sua vida. Decida verdadeiramente convidar o Senhor para fazer parte da sua história, assim como Jabes, que disse, Senhor, se o Senhor me abençoar, se a sua mão for comigo, se a sua mão me ajudar. Observe que tem a ver com quem vai com você. Tem a ver não com o lugar que você decide ir, mas com a pessoa que você decide caminhar com ela. A gente acaba percebendo que em Êxodo, quando Moisés, diante de uma promessa de Deus, levou o povo para o deserto em direção a Canaã, e o povo começou a murmurar, o povo começou a reclamar, o povo começou a dizer um monte de coisa, e Deus parou Moisés e falou, Moisés, eu estou triste com esse povo.
Eu estou triste porque esse povo está fazendo tanta coisa que tem me entristecido. E eu decidi uma coisa, Moisés. A partir de hoje, eu vou botar um anjo para ir com vocês. E esse anjo vai suprir todas as necessidades do povo. Esse anjo vai à frente de vocês. E tudo que vocês precisarem, ele vai providenciar. E Moisés, que se tornou amigo de Deus, ele simplesmente disse para o Senhor: Senhor, se a tua presença não for comigo, não me peça para sair desse lugar, porque não tem a ver para o lugar que nós vamos, e sim com quem irá comigo. Querido, pode ser o melhor lugar do mundo, mas se Deus não for com você, não vai fazer sentido nenhum. Estava eu e Lucas, que está aqui em São Paulo, lá na 25 de março, dentro do Uber. O cara do Uber falou assim: olha, não fica com o telefone aí não, que eles costumam quebrar o vidro para pegar o telefone. Eu falei: meu Deus. E aí eu perguntei para Lucas no carro, eu falei: Lucas, que doideira. Eu falei: Lucas, qual é o lugar mais seguro do mundo? Aí Lucas: eu vi na internet, fala aí, se você falar eu vou dizer que é. Aí eu falei: o lugar mais seguro do mundo é no centro da vontade de Deus, cara. O lugar mais seguro do mundo é quando você caminha com o Senhor. 1000 caem ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não é atingido. Ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, não temerá mal algum, porque a vara e o cajado dele te consolam. O convite de Jabes foi um convite simples, para que o Senhor pudesse andar com ele. Assim como outros homens e mulheres convidaram o Senhor para andar, assim como Enoque, que foi arrebatado, porque a Bíblia fala que ele andava com Deus. Eu queria que você se colocasse de pé. Eu queria que você fechasse seus olhos. Eu ouvi o Caleb contando o testemunho do pai dele, meu amigo Levi. E é curioso, porque a vida é assim. Hoje a gente está aqui e amanhã a gente está num leito de hospital. Hoje a gente tem uma agenda cheia e amanhã a nossa agenda é roubada de nós. O Tim Keller, ele tem uma frase que ele diz: a gente não entende que Jesus é a única coisa que a gente precisa, até que ele seja a única coisa que a gente tem. É quando a gente só tem a ele que realmente a gente dá o devido valor. É quando a nossa agenda é roubada. É quando a gente entende que a vida, ela é um sopro. A vida, ela é, como Salomão disse, um bafo que não produz nem movimento. O Francis Chan, ele pregou um dia falando sobre a eternidade. Ele pegou uma corda de 20 metros de corda, e aí ele pegou 10 centímetros e ele enrolou uma fita vermelha e ele falou: essa corda representa a minha existência, a nossa, 20 metros. E ele pega 10 centímetros, Viviane, e ele diz: e esse pedaço de 10 centímetros representa a vida aqui na terra. A gente vive, morre, mata e faz de tudo por causa de 10 centímetros. Só que a gente esquece que tem 20 metros de eternidade. A gente acha que tudo é definido aqui, mas aquilo que a gente vive aqui é apenas um pequeno pedaço de uma vida inteira. De que forma eu tenho vivido essa vida aqui? Porque dependendo da forma como eu vivo aqui, eu vou estar lá ou em vida ou em morte. Se você que veio aqui nessa noite, a gente não tem nem mais tempo, precisa de um favor de Deus, eu não vou chamar à frente, mas eu gostaria de orar com você. Eu não vou orar por você porque eu preciso também desse favor do meu Pai, do seu Pai, de um Deus que nunca ouviu nem com o ouvido percebeu, que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Se você precisa desse favor, levante suas mãos aos céus. Pai, em nome de Jesus, onde houver mãos erguidas aos céus, como eu sempre peço, em total sinal de rendição, sem nenhuma resistência humana, representando dependência total do Senhor, pedindo o teu toque, assim como Jabes pediu um favor ao Senhor. Nós pedimos nessa noite um favor. Muda a história de homens e mulheres que estão aqui. Muda a história de pessoas que estão reconhecendo que precisam
de um favor de quem pode fazer por eles. Muda o casamento, Senhor. Muda a vida financeira. Muda as relações familiares. Senhor, muda a sorte. Muda a vida por inteiro. Pai, no nome de Jesus. Se existem pessoas aqui enfermas, com enfermidades, eu quero declarar aquilo que o profeta Isaías declarou: pelas suas pisaduras nós fomos sarados, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Eu declaro a vida do Senhor na vida desse homem e dessa mulher. Eu declaro o sopro de vida do Senhor, o Zoe. Receba o Zoe de Deus na sua vida. Receba a vida de Deus na sua vida, no seu casamento, em todas as áreas da sua existência. Eu declaro hoje um start, para assim como aconteceu na vida de Jabes, aconteça na sua vida. Você possa viver coisas novas no Senhor. Você viva experiências que você ainda não viveu. Você experimente coisas que você ainda não experimentou. Porque Ele é Deus, Ele é bom, Ele é Pai e sabe amar como ninguém. Nós oramos em nome de Jesus, amém.